Boa noite, gente. Só dar um tempinho para as pessoas entrarem aqui. Vou escrever o tema da live, né? Informações sobre o viver de renda. VR11. Ok. Vou separar só as coisas que eu anotei, as perguntas a serem respondidas. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, agradeço a presença de todos que já entraram aqui na live, que estão interessados em saber mais sobre a próxima turma do Viver de Renda, a turma 11, que vai abrir agora no dia 8 de junho. Né? Já estão me elogiando aqui quanto à aparência, graças à nova luz aqui, que justamente faz jus ao meu belo rosto. Eu estava usando umas luzes que me deixavam pálido, não estava legal. Agora troquei. Então vamos começar, né? Sem mais delongas. Vamos começar a falar sobre viver de renda. Então a primeira coisa, gente, o que não é o curso? Então viver de renda, ele não é um curso que vai te ensinar a ficar rico de forma rápida. Se isso acontecer, melhor, mas isso vai ser muito mais mérito do aluno que vai ter feito alguma coisa, provavelmente muito mais a ver até com negócios do que com investimentos, do que do conteúdo em si. Porque como que surgiu o viver de renda? Ele veio de acordo com aquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória, que se iniciou no primeiro investimento até o momento onde a minha carteira, o meu portfólio, né, de investimentos, conseguiu me dar uma renda maior do que aquilo que eu ganhava pelo exército. Então, nessa época, eu pude abrir mão do meu ganha-pão, da minha profissão, para viver do patrimônio acumulado. E isso acabou me permitindo passar conteúdo por aqui e potencializar, né, as coisas. Eu demorei, se eu for pegar desde que eu investi pela primeira vez, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro salário, até esse momento onde eu consegui me tornar autossuficiente, digamos assim, sendo sustentado apenas pelo meu patrimônio, foram 12 anos. Se pegar desde que eu me formei na AMAN, foi quando eu comecei a ganhar mais, foram 7, né? Mas vamos pegar esse período dos 12 anos. Então eu demorei 12 anos nessa caminhada e depois que eu tinha dinheiro e o dinheiro me permitiu focar em outras coisas, aí o segundo milhão veio muito rápido, né? Para o primeiro milhão foram 12, para o segundo foram 7 meses, se a gente for pegar desde os 17 anos. Então, seria muito mais mérito do aluno. Não é um curso de enriquecimento rápido. Eu, por exemplo, não falo de day trade, então não vou ficar passando estratégias desse tipo de coisa. É muito mais um curso de educação e inteligência financeira, dividido em vários módulos diferentes, para que você tenha realmente um conhecimento completo e amplo. E não dá para dividir, né, negócios de investimentos. No Viver de Renda a gente vai ver que as duas coisas são muito interconectadas. Então não tem esse negócio de, fulano é um bom empresário. Pô, se ele é um bom empresário, ele pode até não saber, mas ele tem boas condições de também ser um bom investidor. Da mesma forma que um bom investidor também tem condições de ser um melhor empresário, porque são conhecimentos que eles se complementam, eles não são excludentes, não é para escolher entre um e outro. Né? Você pode usar os dois. E o que é o curso, melhor dizendo, então? Eu coloquei lá tudo aquilo que eu aprendi durante essa trajetória e dividi de maneira a deixar as coisas bem didáticas, porque chega todo dia diferentes pessoas aqui no meu perfil. Eu não sei qual o nível de conhecimento de vocês sobre finanças, né? Até agradecendo aqui aos alunos da turma 10 e outras turmas que fazem comentários. Obrigado, pessoal. Por conta disso, eu pensei em criar um curso que ele fosse destinado ao leigo, aquele cara que chega sem saber nada. Ele só domina ali as operações de matemática básicas, né, mas não tem conhecimento, às vezes não sabe nem o que é juro composto. Então, pensando nesse camarada, eu vi que não adianta chegar e começar a falar de investimento. Esse cara, muitas vezes, ele não entende, né, que não vale a pena ter dívidas. Muitas vezes ele tem dívidas e nem sabe o que são dívidas, não interpreta o financiamento como uma dívida, por exemplo. Então eu vi que antes de falar de investimento, cabia fazer uma parte mais introdutória, que seria um módulo falando sobre mentalidade, que pode parecer um assunto batido, né? Falar de mentalidade, mindset, todo mundo fala disso, mas as pessoas falam de uma maneira muito superficial. Né? Elas não mostram o que há por trás disso, né? Como é que você pode ver crenças no âmbito econômico, que elas não se sustentam, que elas são muito bonitas no discurso, mas quando você para ver realmente, não tem muita validade. Então a gente tem um módulo para falar dessa parte, que é o módulo 1. Falamos de crenças, de hábitos,
que é o primeiro módulo dessa parte que eu considero introdutória. Depois temos o módulo 2, que é o final dessa introdução, onde falamos de coisas básicas, só que são coisas básicas que raramente as pessoas fazem, que é a questão de orçamento, você poder adequar o seu orçamento para que você, primeiro, né, tenha uma vida financeira mais saudável, não fique frágil. O que é ficar frágil? É ter dívidas, né? Quem tem dívidas fica frágil porque necessita que as coisas deem certo, e o mal do mundo é esse. As coisas não dão certo. Muitas vezes você acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra totalmente diferente. Quem tem dívida se lasca. Quem não tem reserva, muitas vezes consegue até oportunidades nessa hora. Então, ao invés de ficar frágil, o cara fica pelo menos robusto, né? Não é tão afetado por aquilo, como muita coisa cai de preço, ele vai lá e consegue fazer bons negócios. E falamos sobre cartão de crédito, sobre assuntos mais básicos, mas que fazem falta, porque tem gente por aí investindo dinheiro no Tesouro Direto para ganhar 3% ao ano, enquanto está devendo no cartão, pagando 14% ao mês. Qual é a lógica disso, né? Não tem lógica. Tem muita gente arriscando dinheiro na bolsa, perdendo 40% no ano, enquanto está com financiamento atrasado, ou pagando só uma parcela. Juros de 10% ao ano, de 9% ao ano. Entenderam? Então tem que ser vista essa parte primeiro. E aí depois a gente entra naquilo que eu considero realmente o core do curso, que é a parte de investimentos, né? A maior parte dos alunos que vêm para Viver de Renda, eles vêm por conta desse assunto. Até podem, né? Depois perguntando para quem já fez o curso, tem gente que prefere mais o módulo que fala, sei lá, de investimento exterior especificamente, ou que fala de empreendedorismo. Tem muita gente que gosta do primeiro módulo também, devido à maneira como eu tento tratar de certos assuntos. Mas no final das contas, quase sempre quem se inscreve é por conta da questão dos investimentos. E a gente entra pegando desde uma parte básica, no módulo 3, onde a gente fala sobre principalmente renda fixa, mas antes explica sobre surgimento do dinheiro, como que funciona a inflação, por que o dinheiro ele vai perdendo valor ao longo do tempo no nosso mundo, né? Na verdade, não é que tem que ser assim, é uma dinâmica atual. A gente hoje encara a inflação como alguma coisa normal. A gente acha normal ter tido inflação, que era um negócio que acontecia só em tempos de guerra, né? Aqui no Brasil a gente teve em tempos de paz inflação pior do que em tempo de guerra. Então a gente fala um pouco de por que isso acontece e por que isso pode voltar a acontecer. E depois explicamos os investimentos de renda fixa, como que eles funcionam, né? O que é a renda fixa, porque muita gente tem a ilusão de que, e até por conta do nome, né? De que a renda fixa é fixa, mas não é, tá, gente? Se você tem investimentos em Tesouro IPCA 2035, 2045, dê uma olhada no seu investimento agora e você vai ver que o que ele menos é fixo. A não ser que você mantenha até o final realmente, porque durante o caminho ele vai oscilar igual a bolsa de valores. Você pega um dia em que a bolsa ela cai bastante, que ela sofre, olha o seu Tesouro IPCA 2035 e ele deve estar caindo também. Então você vai ver que você está perdendo dinheiro naquele dia. E por que isso acontece? Por conta da marcação a mercado. É um fundamento da renda fixa. É uma coisa que acontece lá dentro, né? Não é só na renda variável que tem marcação a mercado, a variação. Isso acontece também. Por que acontece? Isso tudo é explicado no módulo 3. Falamos sobre títulos públicos, sobre renda fixa privada. Aí você pega os investimentos desde os bancários, né? Um CDB, uma LCI, uma LCA, até aqueles que têm um pouco mais de risco, né? Dependendo às vezes muito mais, depende da empresa, né? Que são os CRIs, os CRAs, as debentures. Falamos de fundos também de renda fixa, onde você pode usar, né, quais tipos de opções para fazer a sua reserva de emergência. Tem tesouro, tem os fundos DI, como é que eles funcionam, outros fundos de renda fixa, fundo de debêntures. Então essas informações todas estão no módulo 3. O módulo 4, ele já entra na parte de renda variável e a gente vê desde o comecinho das ações, o que elas são, como que elas surgiram. Fundos imobiliários a mesma coisa, falamos de outros fundos de investimento, né? Fundo multimercado, os tipos de fundo multimercado que existem, como que eles operam. A gente fala sobre previdência privada, falamos sobre fundos de ações. Previdência privada, inclusive, é um assunto que ele muitas vezes ele paga a inscrição do aluno no curso, porque as pessoas elas elas não querem ouvir falar de previdência privada, sendo que, dependendo do caso da pessoa, eu recebo muito aluno, por exemplo, que é funcionário público, é o cara que é médico, ganha bastante dinheiro, paga bastante imposto de renda, né? O cara que é advogado, então profissionais liberais bem-sucedidos e muito funcionário público também que está pagando 27,5% de imposto. Esse pessoal, muitas vezes, fazendo uma previdência privada, esse cara paga o curso e vai ganhar dinheiro todo ano, só com retorno de parte do imposto que ele vai deixar de pagar. As pessoas não têm ideia disso. Ou muitas vezes até têm,
Mas fizeram uma previdência tão ruim que só de fazer uma portabilidade para uma previdência melhor, né, o cara já consegue também o retorno do dinheiro que ele investiu no curso. Então é um assunto bem interessante, né? E falamos de ouro, de criptomoeda e começamos a falar também, porque a gente fala dessa parte de reserva de valor, das aplicações em dólar. Mas há um módulo específico para isso, que é o módulo 5, que é uma diferença, ele não existia na primeira versão do curso, né? O Viver de Renda hoje já está na versão 2.0, desde a 9ª turma, que foi uma regravação, ela ficou bem maior, inclusive, em termos de conteúdo, cresceu quase 4 vezes de tamanho, em termos de carga horária. Eu vou falar depois sobre a duração, né, de cada módulo, para que vocês tenham ideia. E nesse módulo 5 a gente mostra como que funcionam os investimentos no exterior, de uma maneira muito mais tranquila, porque a gente já teve toda uma base do módulo 3 e do módulo 4, a gente vai ver que o mercado lá fora ele é muito parecido com o nosso mercado, porque basicamente o Brasil ele copiou a estrutura dos Estados Unidos, né? Infelizmente não copiou tudo, né? Tem coisas que lá fora são melhores do que aqui, por exemplo. Até parafraseando, há pouco tempo eu fiz uma live com o Roberto Lee, que é o CEO e criador da Avenue, e ele falava que na Faria Lima tinha um ditado, né? Quer perder um cliente, apresente um mercado internacional. Então vocês vão ver o quanto há de opções interessantes lá, como que funciona, qual é a segurança desse mercado, quais são os tipos de ativos disponíveis. Mas de cara, né, só mostrando como que o mercado no exterior é bem interessante. Pensa no dia a dia de vocês, gente. Agora, né, o que vocês estão fazendo agora? Tem 1.400 pessoas aqui numa live comigo no Instagram. Mas quando você acorda, você pega o seu celular, de muitos aqui é um iPhone, né? Ou um Samsung, também não é uma empresa que você consegue comprar aqui no Brasil, mas você consegue comprar nos Estados Unidos, você pode comprar ETF de bolsa coreana, por exemplo. Aí você abre, olha o seu WhatsApp, que é do Facebook. Você olha o seu Instagram, que é do Facebook. Você às vezes olha o Facebook, normalmente é uma rede que a gente está usando menos, né? Mas, por exemplo, minha avó vive no Facebook, então ela olha o Facebook logo pela manhã. Depois você sai, você abre a sua geladeira, tem gente que toma uma Coca-Cola logo pela manhã, tem gente que vai pegar, sei lá, um suco, aí o suco é Del Valle, que é da Coca-Cola também. Aí você quer pesquisar alguma coisa, você não fica procurando diferentes buscadores, você vai em qual? Você vai no Google. Aí você digita no Google o que você quer buscar, aí vai aparecer o resultado da pesquisa. Tem o link do Google para um site e o de baixo, ou talvez até o primeiro, é um link de um vídeo feito no YouTube, que é do próprio Google. Então, qual dessas empresas a gente tem acesso aqui no Brasil? Não temos. E perceba que já é hábito, não só do brasileiro, mas como de boa parte da população do mundo ocidental, usar esse tipo de site. E as empresas que estabelecem hábitos, geralmente elas têm um sucesso a longo prazo, né? Então, você pega, se você tem um hábito, e se uma empresa consegue isso, né? O hábito de fazer as pessoas beberem uma certa marca de café todo dia pela manhã, ela pega o cara com 18 anos e ele vai beber o mesmo café até os 70, né? É o que a Coca-Cola fez, por exemplo. Minha mãe, ela bebe refrigerante desde, sei lá quantos anos, até hoje, de manhã, de tarde e de noite. E essas empresas não tem aqui no Brasil. Então o mercado americano é um mercado muito interessante. E até o risco que o aluno corre depois que ele conhece esse mercado é de simplesmente desistir do Brasil. De querer mandar tudo lá para fora. Tem gente que faz isso, né? Eu não fiz, mas eu estou destinando uma parcela cada vez maior do meu patrimônio para o mercado internacional, até porque eu e a Malu, a gente está com planos de, no ano que vem, morar um tempo fora, né? Então vale mais a pena, não só por conta de opções, mas por conta de estar lá fora, ter mais dinheiro fora do Brasil também. Mas isso é o assunto do módulo 5. E aí a gente encerra a parte dos investimentos. E vamos para uma parte complementar. Porque, embora a maior parte dos alunos venha para o Viver de Renda procurando esse conteúdo sobre investimentos, muita gente vai se surpreender com outras possibilidades que vai ver no curso. Eu sei que nem todo mundo quer empreender. Também não acho que empreender seja para todo mundo. Muitas pessoas já são muito bem pagas aí nos empregos que têm. Simplesmente preferem, né, ficar tranquilas na vida, estão ganhando aquele dinheiro, só estão pensando em, no futuro, ter um bom pé de meia para não ter que depender, por exemplo, de uma aposentadoria pública. Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Não pensem que essa é a última reforma da Previdência pela qual a gente vai passar. Não é, pô. Até porque o que era para economizar ao longo de 10 anos está sendo gasto agora por conta da pandemia. Então, muito provavelmente, a gente vai ter outros episódios de reforma e aquilo que você acha que vai ganhar hoje do governo, muito provavelmente não vai corresponder à realidade lá na frente, né? Se corresponder, melhor, mas e se não corresponder? Esse é o ponto. Porém,
vale a pena falar, até porque aconteceu comigo, dessa parte de empreendimentos. E aí eu foco um pouco mais na parte digital, porque é a parte onde eu tenho mais experiência, né? Mas a gente fala de maneira geral sobre como que funciona o empreendedorismo, pegando assim desde do começo, né, o que é um negócio, por que ele dá certo, por que as pessoas que estão envolvidas no negócio elas ficam mais satisfeitas quando o negócio é bom, tanto a parte que oferece quanto a parte que compra, né? Pensando no que é o livre mercado. Quando você tem uma troca voluntária feita, ambas as partes saem mais ricas daquilo. Porque, do contrário, né, se não fosse benéfico para ambos, simplesmente a troca não aconteceria. Se você vai no mercado e quer comprar lá um chocolate, e felizmente há muitas opções de marcas diferentes e de mercados diferentes onde você pode comprar, você vai comprar o chocolate não porque você acha que os seus R$ 5 têm o mesmo valor do chocolate. Não. Você não trocava, é que você acha que aquele chocolate vale mais do que os R$ 5. E o mercado te vende porque para eles os R$ 5 valem mais do que o chocolate. Então vocês fazem a troca e ambos saem mais ricos. Né? E a gente explica isso, fala sobre negócios, falamos sobre como transformar o seu negócio em uma empresa, porque muita gente aí é empreendedor, mas o cara está na informalidade e às vezes quando ele transforma no negócio ele pode quebrar, porque ele não sabe como funciona isso, como são os impostos, os tipos de regime. Então a gente dá uma explanada nessa parte e também mostramos como, e isso é uma coisa que parece que ninguém sabe, pelo que eu vejo as pessoas falando aí, um negócio pode transformar uma pessoa num milionário, muitas vezes de um bilionário. Porque parece que as pessoas têm a impressão de que o bilionário tá tipo o tio Patinhas, né? Com um monte de dinheiro guardado num cofre e fica nadando no dinheiro. E não é assim, né? Se você for olhar o patrimônio dos bilionários, eles são bilionários porque eles têm participação em empresas que valem bilhões, às vezes trilhões. Como que o Jeff Bezos ficou bilionário? Porque a Amazon cresceu pra caramba, ele era dono de um monte de ações da Amazon. Por isso que você vê a matéria no jornal, quando começou a crise, né, o Warren Buffett perde 50 bilhões. É porque realmente ele tinha 50 bilhões na conta bancária dele e evaporaram? Não, é porque ele é dono do Bank of America, é dono de uma parte do JP Morgan, é dono de uma parte da Apple, tudo caiu de valor, ele teve uma redução no patrimônio dele de 50 bilhões. Aí quando o mercado retorna, ele vai lá e ganha novamente os 50 bilhões deles. Então é isso, né? Um negócio bem sucedido pode te dar a chance de vender uma parte dele e com isso ficar milionário ou bilionário através de equity. Eu, inclusive, estou passando por esse processo de uma empresa na qual eu acabei de investir, né? No processo inicial do investimento. Vamos ver se vai dar certo lá na frente. E, por último, nós temos um módulo que eu chamo de simplificação, que é o módulo 7, que até, parece, né, paradoxal, porque a gente fica o curso inteiro falando sobre dinheiro, né, sobre mentalidade, sobre poupança, orçamento, gastos, depois sobre renda fixa, renda variável, esses dois tipos de investimento lá para o mercado internacional, como que funciona. Aí falamos sobre empreendedorismo e no final a gente fala sobre viver uma vida menos baseada no dinheiro. Porque se você quer ter patrimônio suficiente para viver de renda, mas na sua cabeça, né, viver de renda é viver simplesmente na maior casa que você puder imaginar, com uma Ferrari na garagem, você vai precisar de muito mais dinheiro do que aquele cara que ele quer simplesmente uma casa confortável, que atende às necessidades dele, né? Não precisa ser um cubículo para viver com qualidade, mas muitas vezes ele prefere não ter o carro na garagem, porque ele pode simplesmente pagar pelo acesso, pelo uso, através de um aplicativo, do Uber, do que pagar pela propriedade daquilo. É um carro que vai dar um monte de despesa para ele muitas vezes. Falamos disso e falamos também, essa parte de simplificação, sobre o processo de sucessão, porque nós, infelizmente, temos nosso tempo contado aqui, né? Ninguém sabe o quanto vai viver, mas uma das certezas da vida é que um dia nós iremos morrer. E é incrível como as pessoas elas não se planejam para isso, mesmo sabendo que essa é uma das poucas certezas da vida. E a falta de planejamento, inclusive, gera uma figura, né? Um retrato, que ele é horrível ao longo do tempo. As famílias brasileiras elas destroem riqueza. Eu posso citar 8 famílias italianas que são ricas há mais de 500 anos. E eu não consigo citar 3 famílias brasileiras que são ricas há mais de 300 anos, 200 anos. Pega a família dona do Itaú. Não, os caras são ricos há menos de 200, 150 anos no máximo. Se pegar o Itaú tem 75 anos de vida, né? É complicado, porque é um país que já teve hiperinflação, já teve confisco. Na verdade, hiperinflação em mais de um episódio, né? A gente já trocou de moeda 10 vezes. Enquanto o dólar é a mesma moeda nos Estados Unidos desde a independência americana, né? Começou a guerra em 1776, era o dólar. Até hoje é o dólar. Aqui, desde 1808 até agora, foram 10 moedas.
A gente teve vários cortes de zero no processo. A inflação começava, daqui a pouco o pão custava 1.000 cruzeiros, eles iam lá, cortavam 3 zeros e falavam, não, agora o pão custa um cruzado novo. Aí daqui a pouco o pão custava 1.000 cruzados novos, corta 3 zeros, não, agora é um cruzeiro real, né? E ficava mudando o nome, mas não resolvia o problema. E a gente não está preparado, a gente não se prepara para passar a riqueza à frente. Tem até um ditado, as pessoas falam que vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Só que pensa no quanto esse ditado ele é errado, se a gente for pensar numa pessoa que tem educação financeira e se planeja para uma sucessão patrimonial. No meu caso, o ditado vai ser, vão-se os dedos, porque eu vou ficar pelo caminho, eu sou mortal. E os anéis ficam, porque eu posso passar isso aqui para os meus herdeiros adiante. Mas como que eu faço isso? Tem que ter cuidado. Primeiro, essa parte da educação tem que ser passada adiante, mas até no processo de sucessão patrimonial. Porque se você não deixar as coisas mais ou menos preparadas, porque você tem despesas com isso e as despesas tendem a ficar cada vez maiores, porque tem um monte de gente por aí defendendo o imposto mais terrível que existe, né, que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, porque o pessoal não experimentou um episódio ainda, quando experimentar talvez mude de ideia. Porque é um imposto sobre todo o patrimônio, e geralmente o patrimônio das pessoas, elas não estão acostumadas a investir, é um patrimônio imobiliário, é fixo. Aí alguém falece, a renda da família vai diminuir, ela tem que pagar uma nota, tem prazo para isso, senão começa a ter juros e multa. Aí o que ela faz? Não tem dinheiro, ela só pode vender a casa, vai vender a casa como rápido? Abaixo do preço para pagar aquele valor. Então, um falecimento, além de ser uma tragédia pessoal para a família, vira uma tragédia financeira. E a gente fala sobre isso no curso, inclusive mostrando como que você pode usar seguro de vida para isso, que é um instrumento muito utilizado lá fora, porque lá fora o imposto em vários países, dependendo do caso, ele pode ser maior, né? Muita gente fala, nos Estados Unidos o imposto é de 40%, mas varia de estado para estado, tem estado aí onde só começa a cobrar a partir de 13 milhões de patrimônio. Aqui no Brasil, a isenção ela é ridícula, ela quase não existe, já começa a cobrar entre 4 até 8, mas como eu disse, isso deve piorar, porque estados precisam de recursos, né? Cada vez mais. E por mais que eles ganhem, estão precisando de mais, porque estão muito endividados. Tá? Então a gente fala disso, como é que funciona o seguro de vida, como é que ele pode ser usado nesse planejamento, porque embora não seja um investimento, ele pode atuar como, de certa maneira, um ativo, né? Dependendo do tipo de seguro que você faça, e que venha dar liquidez para sua família nesse tipo de momento. Ou também uma previdência privada, dá para usar nesse tipo de casos. Tá? E temos também uma parte de bônus que eu estou gravando ainda, porque eu vou ter que entregar minha declaração de imposto de renda agora, né? No final do mês, em junho. E eu já havia prometido para as turmas anteriores, quando eu fosse fazer minha declaração, eu iria gravar. Então isso vai estar lá no módulo também, embora durante os módulos de investimento, quando eu apresento, por exemplo, o funcionamento do Tesouro Direto, eu falo do imposto de renda, como é que funciona. Quando eu falo sobre ações, falo do imposto de renda, das regras de isenção. Até mostro, né, como é que você faz ali para pagar um DARF. Quando eu falo sobre investimento exterior, mesma coisa. O imposto é uma parte que assusta bastante, né, e realmente ele é um pouco mais complexo, dependendo da corretora que você usa. A que eu uso ela facilita bastante, porque ela dá um monte de relatórios prontos, é basicamente copiar e colar. Tá? Mas se não for, aí você pode ter que calcular o seu ganho, pensando também no ganho cambial, né? Pense no seguinte, se você mandou dinheiro lá para fora e comprou um título público americano, que está pagando 0 agora, mas você comprou esse título, aí passam alguns meses e você vende. O seu lucro, se ele pagou 0, seria 0, né? Sim, analisando só o ativo em dólar, mas quando você mandou o dólar estava R$4, e agora quando você vendeu, o dólar está 5,50. Então você teve um ganho de capital por conta da variação cambial. Então, por conta disso, você teria que apurar o imposto, muitas vezes, e pagar esse valor. Como que funciona isso? Está tudo explicado também nessa parte do módulo 5. Mas, além de explicar como funciona o imposto, a parte da declaração ainda é diferente. E muita gente tem medo de declarar imposto de renda, mas na verdade a declaração é basicamente uma informação. Se você tiver pago os impostos todos nas operações de maneira certinha, você não vai pagar nada a mais. É só chato mesmo, né? Porque tem que lançar tudo lá, dependendo de quanto você tem investido, aí é muita coisa para lançar. Mas tirando isso, não tem um grande trabalho, a gente explica bastante durante o curso. Então, de maneira bem resumida, gente, e vocês vão ver porque é bem resumido, esse é o conteúdo do Viver de Renda, né? Mas por que eu digo que isso é resumido? Eu anotei aqui, eu contabilizei, na verdade, a carga horária
de cada módulo. E ao todo, como é que funciona o Viver de Renda? A gente tem duas plataformas, né? Uma onde você tem as aulas gravadas, que é a área de membros do Hotmart, e outra onde acontecem as lives, que é o grupo do Facebook. No Hotmart, nós temos ao todo 30 horas, 56 minutos e 46 segundos de conteúdo. Isso é o que está gravado. E como é que a gente faz? A gente libera um módulo por semana. Dependendo do desempenho da turma, eu posso liberar antes, né? Por exemplo, o módulo 1, ele é mais curto. Ele tem ao todo de conteúdo 2 horas e 15 minutos, né? O módulo 2 tem 1h30 também. Então, se a turma estiver vendo rápido, eu posso adiantar e liberar o módulo 3 mais rápido. O módulo 3 já tem 6 horas e 17 minutos. O módulo 4, que é o módulo de renda variável, ele tem 12 horas e 45 minutos. Então já é muito mais coisa. E fora isso, tem as lives também. Quanto que teve de live na última turma? Foram mais de 21 horas de live. Então, somando, né? Eu não sei quanto que vai ter de live nessa turma, porque as coisas mudam. Como é que eu faço as lives? Fim de semana eu faço uma live específica sobre o conteúdo do módulo, e durante a semana, geralmente, eu faço uma live falando sobre o que está acontecendo, né? Porque o aluno quer saber, nossa, aconteceu tal coisa, qual o impacto, como que se impacta? Caiu os juros, subiu os juros, guerra comercial com a China está voltando. Então a gente fala de assuntos mais da atualidade durante a semana, e no fim de semana a gente fala sobre o realmente conteúdo visto no módulo. Então não sei quantas horas a gente vai ter de live nessa turma, mas supondo que nós tenhamos também 21 horas. Então seriam ao todo, né, são 30 horas e 56 gravadas, são 52 horas de curso. É muita coisa. Vocês até me perguntam de vez em quando, Bruno, qual é a diferença do seu curso para o curso de fulano de tal, né? Porque hoje o que mais tem é curso de educação financeira. Vejam como a liberdade é boa, né? Imagina se fosse um monopólio estatal, ó. De agora em diante, só quem pode vender curso de educação financeira são os fulanos aprovados pela Organização dos Educadores Financeiros do Brasil. Horrível isso para o cliente, pô. Hoje você tem centenas de opções, mas eu não sei como é que é o curso dessas centenas de pessoas. Mas vocês perguntam muitas vezes, pô, seu curso parece com o do fulano? Olha a carga horária, né? Tem muito curso por aí que tem um preço até mais alto do que o meu, em que a carga horária do curso é menor do que a carga horária do meu módulo 4, que tem 12 horas. Que é o módulo onde a gente fala só sobre essa parte de renda variável, sobre ação, fundo imobiliário, fundos no geral aqui no Brasil, de ação, multimercado, cambial, de previdência, né, sobre ouro, sobre criptomoeda. Na verdade, o foco é Bitcoin, né? Existem mais de 3.000 criptomoedas, então o foco no Bitcoin. A gente fala tudo no módulo 4. Depois do módulo 5 são 3 horas e 52, que é um módulo que foca nos investimentos internacionais através do mercado americano. O módulo 6 é o de empreendedorismo, tem 2 horas e 30, que também já vi cursos que falam sobre a mesma coisa que eu falo, sabe? Na verdade não falo igual, porque eu coloco toda uma parte histórica, assim, que eu acho que ajuda a fixar, né? Mas tem curso por aí que é mais caro, com a mesma duração só do módulo 6. E o módulo 7 sobre essa parte de simplificação, tá? E seguros. Então, ao todo, gente, são 51 horas. Então, por mais que você possa ter feito um outro curso bem interessante sobre educação financeira, eu acho muito difícil que o Viver de Renda seja parecido com ele. Esse outro curso que você fez, muitas vezes, pode estar contido aqui dentro. Mas, normalmente, o Viver de Renda ele abrange mais conteúdos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para as anotações gerais. Ok, sobre essa parte das plataformas, né? Geralmente vocês perguntam. Vi muita gente perguntando de preço aqui, a gente vai falar no final, tá? Tem que ter Facebook para fazer o curso? Porque, como eu falei, são duas plataformas. Você tem a área de membros do Hotmart, 30 horas de aula gravadas, sendo liberadas ali no máximo a cada uma semana. E você tem o grupo do Facebook, onde acontecem as lives, e também é um grupo onde há interação entre os alunos e retirada de dúvidas, né? Inclusive eu tenho 2 pessoas que me ajudam lá. Uma delas eu estou vendo aqui na live, a Juliana, e o Bruno Gomes também me ajuda lá respondendo várias dúvidas, né? Que é um economista, investe há bastante tempo, então um cara com uma capacidade, muito boa, assim. O pessoal até brinca, né? Que fala que ele é um software que eu criei para responder dúvidas. Não, é uma pessoa de fato, não é um programa. Por mais que pareça, né? Porque trabalha bastante lá respondendo as dúvidas dos alunos. Mas vale a pena ter o Facebook por conta disso. Primeiro, você vai estar abrindo mão de 20 horas de conteúdo de live e vai estar abrindo mão de tirar dúvidas ou comigo ou com uma das... o Bruno está aqui. Ou com uma das poucas pessoas que eu selecionei
para me ajudar, tá? Porque eu prefiro ter uma equipe pequena, mas muito boa, e aí eu vendo menos vagas do curso, do que ter uma equipe mais ou menos, para simplesmente vender mais uma vez, aí a qualidade não é tão boa, na próxima acontece o quê? Vende menos, pô, porque as pessoas não vão estar dando o mesmo tipo de feedback que elas dão hoje sobre o Viver de Renda, né? Que felizmente é um ótimo feedback. A gente está na 11ª turma até hoje. Nunca teve uma turma que ela ficou aberta para venda mais do que 24 horas. A turma que mais demorou para fechar, que foi uma das primeiras turmas, demorou 18 horas. Que mesmo assim, né? Poxa, é um tempo incrível de fechamento. E isso não é vaidade, tá, gente? Se simplesmente essa turma, por exemplo, tiver que ficar aberta 7 dias para completar o número de alunos que eu quero, vai ficar aberta 7 dias. É porque ela geralmente fecha muito rápido. A última turma ela fechou em 6 horas. A turma anterior foi mais ou menos isso, se eu não me engano. Não, foi menos. 1 hora e pouquinho. Turma 10, mais ou menos isso. E a turma 8 fechou em 3 minutos, que foi a turma apelidada aí de Velozes e Furiosos. Então, felizmente, fecha bem rápido, por conta desse cuidado que a gente tem lá dentro com o suporte. E também uma qualidade de conteúdos, né? Como eu disse, eu não imaginava que o Viver de Renda ia ficar, essa regravação fosse ficar realmente tão grande, mas depois de 11 turmas e vendo o tanto de assuntos que eles surgem quando você pincela um assunto, de repente aquilo dá origem a uma série de outras dúvidas, sabe? Por que isso é assim? Por que assado? Como funciona? Dá para fazer isso? Enfim, a gente vai respondendo esse tipo de coisa no curso e fica numa sequência realmente muito boa para aprendizado. Eu sei disso porque eu ensino, gente, desde que eu me formei, né? O que é o oficial do exército? Ele é um professor. Eu tinha que ensinar lá para os meus soldados a calcular o tiro, para disparar daqui e cair 10 quilômetros à frente. Então, a mesma didática que eu tinha que usar com um soldado que geralmente ele saía do ensino médio em escola pública e não tinha uma cobrança muito boa, então o cara chegava às vezes sem saber fazer conta. Eu tinha que ensinar ele desde essa parte até uma parte de um cálculo mais difícil, que era esse cálculo balístico, mesmo que o exército mastigasse muita coisa, era uma série de tabelas já previamente prontas, mas se o cara não soubesse nada, simplesmente ele errar o cálculo e o tiro que tinha que cair 10 km à frente caía 30, ou caía 5 e acertava alguém no meio do caminho, né? Então era bem importante isso. E a mesma didática que eu usei lá, eu uso hoje, só que para ensinar um assunto que ele é complexo, você começar a investir é fácil, você entender o que você está fazendo e o que você deve fazer de acordo com as mudanças de cenário, como você se protege, aí são outros 500, né? Você sair da poupança, coisa mais fácil do mundo. Você ganhar dinheiro em bolsa no mercado de alta, qualquer um ganha, pô. Mercado de alta, aquela ação mais obscura que você compra, pode subir muito mais do que uma boa ação de fato, né? Mas e aí, quando começa a baixa? E aí, é hora de vender? É hora de aumentar a posição? Então, tomar esse tipo de decisão que é a parte mais complexa. E para isso é preciso tempo, é preciso experiência. Não é algo da noite para o dia. Até por isso, o Viver de Renda também não tem um prazo para cessar o acesso. Depois que o aluno ele compra o conteúdo, o conteúdo não vence em 1 ano e ele perde o acesso, não vence em 2 anos. O conteúdo está lá acessível para o aluno quando ele quiser. Inclusive, as pessoas que fizeram a primeira turma do Viver de Renda, elas estão com o conteúdo, a primeira versão, aberta até hoje, e eu franqueei de graça o conteúdo da segunda versão. O que não é algo que eu prometi para eles, e também não estou prometendo aqui que numa terceira versão isso vai acontecer. Mas simplesmente eu falei, vou dar essa segunda versão para esse pessoal porque eles me prestigiaram quando ninguém me conhecia, né? Então realmente foi eles confiaram em mim naquilo. Então agora eu estou retribuindo essa confiança, eles tiveram acesso à segunda versão, que como eu disse foi 4 vezes maior do que a primeira, e até hoje tem acesso também às lives que eu faço nessa turma nova, pelo menos, eles tiveram acesso na turma 10. Né? Eu fazia umas lives no grupo global também, porque não é da noite para o dia, você não vai fazer um curso, simplesmente vai sair como as do investimento. Da mesma forma, em qualquer coisa, né? Você não pega um livro sobre dança de salão, lê o livro e fala, agora eu vou lá e vou dançar. Não é assim. Tem toda a parte da prática. Aí você faz um pouco da prática, volta um pouquinho da teoria, tira dúvida, faz um pouco da prática. Vai vendo, né? Conversando com outras pessoas que já estão nesse caminho há um pouco mais de tempo, por isso essa interação entre os alunos é legal. E aí você vai evoluindo, né? Tô vendo aqui, obrigado Debs, Thaís aí pelos comentários. Juliana também. Então tenham o perfil do Facebook, vale muito a pena. Não ter o perfil é deixar dinheiro na mesa, simplesmente é isso.
E dá para assistir offline também, tá, gente? Vamos supor, né, que o aluno ele compra e fala, poxa, eu tô o tempo todo aí fora de casa e quero aproveitar para assistir esse tempo, mas geralmente a aula puxa muito a internet, o que eu posso fazer? O Hotmart, ele tem um aplicativo chamado Sparkle. O que o Sparkle faz? Simplesmente ele é uma extensão do Hotmart. Você consegue acessar o Sparkle, você consegue baixar a aula, ele fica dentro da plataforma do Sparkle e você vê sem gastar a internet quando você quiser. Então é um aplicativo bem interessante. Então você conseguiria ver essas aulas do Viver de Renda. Hoje são 117 aulas. E você pode ver, aproveitar esses momentos aí no trânsito, fora de casa, você consegue ver através do aplicativo. Outra pergunta que chega bastante também, tá, gente? Sobre essa questão no grupo do Facebook. Como que funciona? O grupo ele tá aberto durante a duração da turma. A turma tem 7 semanas. Aí depois das 7 semanas, a gente vai ter um acervo de dúvidas respondidas no grupo ali, que vai ser mais ou menos de 3, 4 mil dúvidas. Depende da turma, né? Tem turma que é mais falante, já passou de 5 mil dúvidas, tem turma que é um pouco menos falante, aí fica na casa dos 3 mil. Mais ou menos isso. E lá você tem uma baita de uma biblioteca. Então, o que o aluno pode fazer depois? Ele teve uma dúvida 3 meses depois de fazer o Viver de Renda, ele comprou um título IPCA 2035 e ele não lembra como funciona a marcação a mercado nesse título. Ele vai lá no grupo. Primeiro, ele pode ir nas aulas do curso, elas vão estar acessíveis para ele. Ele vai lá, procura a aula, revê essa parte de marcação a mercado. Depois ele ficou com dúvidas. Muito provavelmente, dentro dessas 3 a 5 mil perguntas, vai ter alguém que perguntou sobre marcação a mercado. Na verdade, muita gente vai ter perguntado sobre o assunto. Ele vai lá no grupo do Facebook, tem uma ferramenta de busca, e coloca marcação a mercado. E vão aparecer 50 dúvidas do assunto. Ele vai lá, vai lendo as dúvidas e aquela dúvida que ele tem, muito provavelmente não é uma dúvida nova. É uma dúvida que muita gente tem também. Raramente aparece alguma coisa em uma turma que não foi respondida nas turmas passadas. Então, através disso, ele consegue ir lá e fazer essa busca. Mas depois das 7 semanas, esse grupo específico da turma, que vai ser o grupo da turma 11, ele vai ser arquivado. Então, ele não permite mais interações, não vai ser adicionado mais conteúdo no grupo daquela turma, simplesmente ele vai estar lá para consulta, tanto as perguntas quanto as lives que foram feitas durante esse período. E também a possibilidade de ir para o grupo global depois. O que é o grupo global? Foi um grupo que eu criei depois que a gente fez a primeira turma, veio a segunda, aí comecei a dar conteúdo para os alunos da segunda turma e os alunos da primeira estavam no grupo ainda, né? Eu falei, poxa, eu vou dar acesso também ao que está sendo feito aqui para os alunos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei, depois que acabou, os alunos da primeira turma no grupo da segunda, aquilo virou o grupo global. E desde então, todas as turmas que acabaram, estava deixando o link aberto ali para as pessoas irem para o grupo global, porque lá eu fazia lives uma vez por mês. Agora, todas as lives da turma 10 eu coloquei lá para os alunos verem, até para eles poderem refazer o curso, vendo agora a versão nova. E esse grupo, por algum motivo, nem todo mundo vai, mas a entrada era gratuita. E é muito bacana, porque você continua tendo acesso aos conteúdos do curso. Só que ele era gratuito até a última turma. Ele não vai ser mais gratuito. Nossa, Bruno, não vou poder entrar agora? Vai, mas eu vou cobrar um preço à parte para isso, tá? É um dos óbices de ter esperado para fazer o curso até agora. Quem fez antes, primeiro, pagou mais barato e teve acesso a certos conteúdos gratuitos que agora o grupo não vai ser mais. Só que haverá possibilidade de ir para esse grupo. É essa a questão. Para continuar tendo acesso às lives que eu farei para as outras turmas, por exemplo. Ok? Mas ele não está incluso, tá, gente? Então, deixando bem claro isso. Ó. Falando aqui, porque depois as pessoas falam, não entendi. O grupo global é algo à parte, a partir desta turma já. Então, quem teve acesso gratuito foi até a turma 10. De hoje em diante, não tem mais acesso gratuito. Vai ser algo à parte. E por último chegamos no preço, que é aquilo que vocês mais querem saber, né? E geralmente eu não falava o preço, só no dia realmente da abertura. Só que, como o perfil ele cresceu bastante e o número de vagas no curso ele é constante desde a turma 8, não altera muito, eu preciso de cada vez menos gente, percentualmente falando, para fechar uma turma. Por isso eu posso dar com exclusiva transparência todo tipo de informação aqui sobre essa parte de preço. Como é que vai ser então essa turma?
O preço é de R$ 2.508 em até 12 parcelas. Ou, se você pagar à vista, tem um desconto, ele cai para 2.310. Como é que funciona o pagamento? Ou cartão de crédito, e aí você pode parcelar em até 12, ou você pode pagar à vista no cartão em uma vez ou no boleto. Não aceita PayPal e não tem pagamento com 2 cartões. Pô, Bruno, por que não libera pagamento com 2 cartões ou com PayPal? Porque quando a gente olhar os problemas de pagamento, 80% dos problemas eram 2 cartões e os 20% restantes eram com o PayPal. Sendo que você ia olhar e isso era responsável por 5% das inscrições. A inscrição acabava em 1 hora para eu ter problema. Então, simplesmente, esse pessoal não paga mais com 2 cartões, não paga mais com PayPal, e a inscrição agora dura 2 horas, mas não tem problema. Então, é assim que vai ser, tá, gente? Não tem essa outra opção. Ou cartão de crédito ou boleto. E esse também é a última vez que é esse preço. Para a próxima turma, o preço já estará maior. Vários alunos que estão aqui na live, né, a culpa é deles. Eles falaram, Bruno, eu pagaria 4 vezes esse valor. Então, não será 4 vezes esse valor lá na frente, mas eu vou fazer realmente um reajuste, porque eu fui ver, né, o preço da concorrência, carga horária dos cursos, o que tem de conteúdo. E, gente, não é querendo falar que está barato, porque afinal são R$ 2.500. Não está caro. O Malu falou, está barato, né? Depende. Tá? Agora, o Viver de Renda hoje ele é vendido por um preço muito abaixo do valor dele. Essa é a minha opinião. Então, por que o preço dessa turma é o mesmo da turma anterior? Simplesmente porque eu falei lá atrás que seria. Tá? E já aviso agora que a próxima turma será mais cara. Quando que nós teremos uma próxima turma? Provavelmente em outubro. O pessoal até do marketing digital fala, não avisa quando é a próxima turma, porque senão o pessoal adia essa para fazer a próxima. Vocês podem adiar se quiserem, só que o dinheiro tem valor no tempo, né? Essa é uma das lições do Viver de Renda também, né? Você investe o dinheiro hoje, daqui a 3 meses você tem mais dinheiro. Então, com a inscrição do curso vai ser a mesma coisa. Quem pagar hoje vai pagar mais barato. Quem deixar para fazer em outubro vai ter acesso ao curso da mesma maneira? Vai, só que ele vai ter tido um reajuste no preço. Porque o preço ele não está condizente com o valor. E como eu disse, né, para mim tanto faz se a inscrição ela vai durar 7 dias ou vai durar 3 minutos. Não é isso que eu estou ligando. Né? Eu quero ter uma turma formada só. Simplesmente isso. Sobre o começo, né? Então dia 8 de junho a gente abre as inscrições, as aulas começam dia 15. Ou seja, a gente tem uma semana aí, até uma semana, que eu posso deixar o curso aberto realmente para que se esgote o número de vagas. E como que funciona a parte de garantia, tá, gente? Todo produto digital, ele tem que oferecer 7 dias de garantia. E esses 7 dias, né, isso não está especificado se é desde o momento que vende ou desde o momento que você libera o produto. Então, o que eu faço? Eu ofereço 12 e desde o momento onde você tem acesso à primeira aula. Ou seja, a partir do momento que a gente libera o módulo 1, que vai ser na segunda-feira, dia 15 de junho, né, inscrição dia 8, liberação do módulo 1 dia 15, você tem 12 dias para decidir se quer fazer o Viver de Renda ou não. E aí, se você chegar faltando 1 minuto para acabar o 12º dia e mandar um e-mail lá para contato@vocemaisrico.com falando, Bruno, quero o meu reembolso. Você não precisa nem falar qual o motivo. Geralmente as pessoas falam. Essa turma, por exemplo, a gente teve bastante de reembolso por conta do Covid, né? O que eu quero dizer com bastante reembolso? Foi mais reembolso do que a média das outras turmas. Mas eu também reforcei bastante. Porque eu não quero ninguém aqui depois, na 5ª semana de curso, falando, meu Deus, Bruno, perdi meu emprego, não contava com isso. Então, gente, já vou falar aqui abertamente também. Se você tem dúvida se vai precisar do dinheiro, não faça o curso agora. Se você não pode ter uma despesa de R$ 2.500, não faça o curso agora. Se você não tem dinheiro, vai pegar empréstimo para fazer o curso agora, não faça o curso agora. Você vai estar furando a primeira regra. Você está fazendo dívida para fazer o curso de educação financeira. Não tem sentido isso. Poxa, Bruno, mas o conhecimento vai me alavancar. Pode ser, mas você está começando com o pé errado, né? Você vai ter acesso ao conhecimento, vai estar errando no hábito. Então, se você tem dúvida sobre isso, não faça curso agora. E eu também vou estar reforçando exaustivamente na primeira e na segunda semana, que é o tempo da garantia, se você tem ou acha, né, que terá problemas financeiros por conta da inscrição no curso, peça o reembolso. E você pode pedir o reembolso até o final da segunda semana. Não precisa me falar qual o motivo, né?
Se quiser falar, é bom, porque a gente mantém esses dados também, ó, fulano foi embora por conta disso, fulano deu esse tipo de sugestão, a gente leva isso em conta, lógico. Mas não tem nenhum tipo de constrangimento, simplesmente você pede e o dinheiro será devolvido integralmente, né, 100% de reembolso, dentro do prazo da garantia. Por que não dá para estender esse prazo? Porque se você comprou no primeiro dia, somando com os outros 12, daqui a pouco já passou, primeiro, né, vários dias, a emissão da nota fiscal ela já pode ter sido feita. E um outro motivo também é que nessas 2 semanas você tem acesso a esse conteúdo introdutório. Então, o conteúdo filé mignon mesmo, eu guardo para aqueles que me fazem um elogio mais sincero. O que é o elogio mais sincero? É realmente ficar comigo até o final do curso. Muita gente aqui fala, poxa, Bruno, adoro o seu conteúdo. E eu sei que esse é um elogio bacana, pô, adoro receber esse tipo de elogio. Mas tem muita gente aqui que falou, adorei fazer o curso, né? Via Thaís, via a Juliana. O Bruno e a Ju, que trabalham comigo, foram meus alunos, né? O Bruno, se eu não me engano, na turma 4. A Juliana, ela comprou entre turmas. Ela conseguiu comprar quando eu não estava vendendo. Tive que mandar um WhatsApp para ela na época, falando, olha, você comprou um negócio que não está aberto. Ela, não, eu espero, né? Aí foi assim que a gente se conheceu e depois ela começou a trabalhar comigo. Então, esse pessoal ele fez a inscrição e ficou comigo. E eu sei que se o Bruno, a Juliana, a Thaís, outras pessoas que fizeram o curso realmente ficaram até o final, é porque o elogio delas é realmente sincero. Porque não é um elogio para um conteúdo que eu faço de graça aqui. Elas abriram mão do dinheiro que elas ganharam trabalhando, se dedicando, né? E me deram esse dinheiro em troca do conhecimento que eu estou fornecendo para elas. Por quê? Uma troca voluntária. Porque, na opinião delas, o meu conhecimento vale mais do que o preço que elas pagaram na inscrição. Então, para esse pessoal realmente que a gente tem o filé mignon do curso. Que são ali, né, das 30 horas gravadas, a gente fornece 3 horas antes da garantia e 27 horas depois. Tá? Mas é isso, você tem acesso a uma pequena parte para decidir se você quer ficar ou não. Entenderam? E sobre o curso é basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, algo que eu não abordei. E aí eu falo aqui. O Lucas perguntando aqui, 12 vezes sem juros? Isso de 12 vezes sem juros, na verdade, não existe, né, Lucas? Como que funciona? 2.508 em 12 vezes sem juros. Porque não está cobrado juros. Só que eu estou pagando esses juros para a empresa do cartão de crédito. Então, eu prefiro que você pague à vista. E o que eu faço, né? Para te mostrar que eu prefiro que você pague à vista, eu coloco o preço de 2.310. Então você tem um desconto de R$200, que é um desconto percentual grande, para que você possa pagar à vista. Então, pagando à vista, você paga 2.310 e pagando a prazo, você paga parcelas fixas, né, em até 12 vezes. Vou fazer em 10 vezes, por exemplo. Ok, você vai fazer em 10 vezes de R$250,80. Né? Não vai ter juros nisso. Mas você está pagando um preço mais caro do que quem paga à vista. Né? Quem paga à vista tem um desconto. Tá? Bruno, qual vai ser o valor do grupo global? Eu não sei ainda, tá, gente? Mas, por exemplo, eu já tive alunos que eles pagaram a inscrição inteira do curso só para ter acesso ao grupo novo. Então, por isso que o grupo global vai começar a ser pago. Porque no grupo global, quem está lá vai ter acesso a todas as lives que eu fizer agora na turma 11. O que acontece é só que tem um delay, né? Geralmente a live vai para lá no dia seguinte. Mas, basicamente, ele vai estar refazendo o curso novamente se ele quiser. Então, qual vai ser o preço disso? Eu não defini ainda. Mas deve acontecer igual com as turmas do Viver de Renda. Qual foi o preço da primeira versão do Viver de Renda? Foi R$800. E depois o preço ele foi aumentando. Na versão 8, por exemplo, que acabou em 3 minutos, acho que eram uns R$1.800 já. Então, oferta e procura, né? Se o negócio acabou em 3 minutos é porque estava estupidamente barato. Senão não ia acabar em 3 minutos. É porque realmente muita gente estava querendo pagar para fazer o curso. No grupo global deve ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou começar com um preço mais baixo. E se eu ver, está muito baixo, aí eu aumento um pouco. Mas para essa turma, por exemplo, muito provavelmente o preço já vai ser mais baixo ou igual ao da próxima turma. E a 12ª turma talvez pague um preço mais alto. Até porque tem correção de inflação, né? Não só inflação, eu posso corrigir pelo dólar. A gente quer morar lá fora, de que adianta eu corrigir meu preço em 3%, que vai ser a inflação esse ano? É o que esperam, né? Se o real desvalorizou 40%. Entenderam? Então, não sei qual vai ser o preço. Mas a turma agora paga um preço mais baixo que as outras.
Sim, a Malu falou aqui, só lembrando. O curso, gente, ele tem vagas limitadas porque ele é limitado. Então o pessoal fala, posso fazer com o meu primo, o meu amigo? Não, não pode. Até o Hotmart ele tem um mecanismo que ele barra esse tipo de coisa, igual do Netflix. Se você entra no Netflix na sua casa e alguém entra em outra casa, se só tem 2 telas, ele simplesmente vai tirar uma dessas pessoas. O Hotmart faz o mesmo tipo de coisa. Ele tem um rastreamento por IP. O que ele faz? Na mesma casa, não costuma ter problema. Então, você é casado, né? Você está vendo as aulas, o seu marido ele tá no quarto, ele vai lá e fala, pô, vou ver uma aula do Bruno também. Ele consegue acessar porque vocês estão na mesma casa. Já se ele estiver em outro lugar, né, já não conseguiria, ou até pode conseguir, porque eles podem permitir 2 telas, mas entra uma terceira, cai. E tem gente que é banida do curso, inclusive. E aí já não é um problema meu. Nem adianta mandar e-mail. Já teve um cara de pau que mandou e-mail. Poxa, Bruno, fui banido do curso. Aí fui lá, falei com o Hotmart. Eles mostraram, o cara foi banido porque tinha 5 IPs acessando ao mesmo tempo. 1 na Alemanha, 4 no Brasil. Aí o cara quer que eu brigue por ele, né? Aí ele tá de sacanagem com a minha cara, pô. Ele tá de sacanagem. Então, o curso ele é feito para ser individual, tá, gente? Lógico que, como eu falei, né? Até quando eu faço um evento presencial, faz tempo que eu não faço, eu ia fazer 3 esse ano, mas veio o Covid. O que eu faço no evento presencial? Geralmente, um aluno ele pode comprar mais de uma vaga para ir no evento presencial. Então ele tem 2 vagas, porque é normal, poxa. Se eu vejo um conteúdo muito bom, eu quero mostrar para a Malu. Se a Malu vê uma coisa muito boa, ela quer me mostrar. Se uma pessoa muda a cabeça dela quanto a dinheiro e o outro cônjuge quer gastar como se não houvesse amanhã, vai ser difícil, né? Talvez até separe o casal, pô. As pessoas têm essa ilusão, nesse negócio bobo de que os opostos se atraem. Sim, pra você transar. Tenta ficar 10 anos com alguém que é oposto a você. Um faz, o outro vai e desfaz. Fica aquele cabo de guerra eternamente. Passa 10 anos, outro casal que tem gostos e objetivos parecidos ficou milionário. E vocês estão na mesma coisinha. Porque simplesmente um constrói, o outro destrói. Então, por conta disso, dentro da mesma casa, é natural que aconteça. Agora, fora da casa, o Hotmart mesmo ele tem um sistema para travar. E, embora, como eu falei, o marido veja com a esposa, né? O casal ele pode ver normalmente, o grupo do Facebook ele é uma vaga apenas, é individual. Então, se eu vender 1.500 inscrições, são, no máximo, 1.500 alunos no grupo do Facebook. Tá? Não tem, poxa, posso colocar o meu cônjuge? Não, porque aí a gente passa de, supondo que todo mundo tem um cônjuge, vai para 3.000. E é muita gente, não é o que eu quero, entenderam? Por onde podemos fazer as inscrições? Pessoal, estou sendo absolutamente transparente aqui nas informações. Tá? Inscrições, como é que serão? O link ele estará na bio do Instagram. Então, se você entrar no dia 8 de junho, a partir das 5 da manhã, vai estar o link lá na bio. Só clicar e realizar a sua inscrição. Eu também costumo colocar nos stories, né? Então, às 5 da manhã você vai estar lá. Só que quem quiser entrar agora também, o site já está no ar. A questão é que não tem o botão de inscrição. Dentro do meu blog, tem lá o vocêmaisrico.com /viver de renda. Ou você entra no Você Mais Rico e clica lá na parte que tem o curso. Vai aparecer umas informações básicas, tem muito depoimento de aluno, explica ali sumariamente, né, o que é o curso. E no dia vai ter um botão de inscrição. Mas para facilitar a vida, como 95% das inscrições vêm aqui do Instagram, né, tem até o pessoal que pode me conhecer por uma outra rede social, mas quase todo mundo vem daqui. Então, para facilitar, eu já coloco o link. E, novamente, eu não sei quanto tempo vai demorar a inscrição, tá, gente? Se formos pegar todas as outras turmas, acabarem em menos de 24 horas. Então, se você quer garantir realmente a vaga, é muito interessante que você acorde cedo. Por que 5 da manhã é o horário? Porque já é uma tradição. Já, desde a primeira turma, foi às 5 da manhã. Depois até outras pessoas, né? Quando o Clube das 5 popularizaram ainda mais isso. Eu mesmo não acordo mais às 5, só que eu sou um cara tradicional. Então, como já estava lá desde aquela época, também é meio que um filtro natural, né? Eu gosto de ter no curso as pessoas que gostam mais de mim. Então, eu sei que se o curso acabar em 3 minutos, como foi a turma 8, só vai entrar o pessoal que é Tim Bruno, né? Um cara que tem uma tatuagem aqui minha no braço. Entenderam? Tinha até um aluno na turma 8, o Leandro, ele tinha uma estátua de ouro minha, uma cópia na casa dele, né? Ele mandou, assim, muito bom gosto, muito bonita a estátua. Então é esse tipo de pessoa que eu quero. Então se eu puder colocar a inscrição às 5 da manhã, aí o cara vai lá,
tem que acordar cedo realmente para se inscrever e acaba super rápido, eu sei, nossa, essa turma aqui só tem o pessoal realmente que está alinhado comigo. Não que uma pessoa que tem crenças diferentes das minhas não possa fazer o viver de renda, né? Pode, lógico que ela pode. A questão é que eu não gosto de ninguém intolerante lá dentro. Eu já tive, por raras ocasiões, mas já tive que falar para um aluno, poxa, cara, toma aqui teu reembolso. Não dá realmente para você ficar aqui. O clima do grupo está ficando ruim. Então peguei, é rápido identificar isso aí. Gente, eu estou muito presente no grupo do Viver de Renda. Os alunos até às vezes eu acho que eles tentam me testar. Eu assim, será que é realmente o Bruno, né? Só que eu tenho boa memória, né? Então eu sei quando o fulano falou alguma coisa. Tem vezes lá que o nome da pessoa no grupo, o pessoal tem Instagram de casal, Facebook de casal, é Sofia e Adriano. Aí faz uma pergunta, eu falo, bom dia, Sofia. O cara fala, não, na verdade eu sou o Adriano. Então na próxima eu já respondo, bom dia, Adriano. O cara fala, poxa, você lembrou? Sim, eu lembro, eu tô falando com as pessoas lá dentro. Entendeu? Então não é um robô que está fazendo isso. Tanto que eu até costumo publicar bem menos aqui no Instagram quando eu estou envolvido nas turmas do Viver de Renda, né? Porque o meu dia é de 24 horas apenas, não tem como eu fazer 20 coisas ao mesmo tempo, né? Não sou... Tem um cara no Stories outro dia que falou, quem trabalha 48 horas por dia, como é que vai fazer o curso? Eu falei, pô, se esse cara consegue trabalhar 48 horas por dia, o dia só tem 24, o cara vai tirar de letra o curso, né? Mas eu não consigo. Então eu tenho que escolher, e eu priorizo o pessoal do Viver de Renda, porque, como eu já disse, é o pessoal que me fez o elogio mais sincero. Tá? Acho que eu falei de tudo, né, gente? Deixa eu ver só se eu pulei algum tema aqui. Tem uma pergunta, eu não vi aqui, mas eu lembrei agora, acho que vale a pena explorar. O pessoal costuma perguntar também bastante, Bruno, moro no exterior, o curso é para mim? E eu tenho muitos alunos que moram no exterior. Já teve aluno que mora na Austrália, na Itália, em Portugal, Estados Unidos, Espanha, Japão. Então tem gente aí do mundo inteiro. Já tive aluno que estava em Angola, na África do Sul. Realmente é bem espalhado. Só que o curso, gente, ele foi criado, ele foi pensado para o investidor residente no Brasil. Por que eu digo isso? Porque os impostos mudam, né? Então, quando eu falo de imposto de renda, quando eu falo de declaração de imposto, quando eu mostro como que funciona o imposto no mercado americano, é para o brasileiro. Então, aqui a gente tem certas obrigações, a partir de tal limite tem que fazer tal coisa, a alíquota é tal. Se o cara está investindo na Itália, a alíquota vai ser outra coisa. Se o cara é brasileiro, mas está investindo nos Estados Unidos via Estados Unidos, o imposto também vai ser diferente. Então, o curso ele é pensado para o brasileiro residente no Brasil. Só que não é difícil adaptar o que você aprende no curso para outros mercados. Então, o cara que ele vê como funciona o mercado brasileiro e o americano, se ele quiser investir na Itália, ele vai ver que é muito parecido. Talvez mude lá a nomenclatura das ações, né? Porque muda do mercado brasileiro para o mercado americano. Aqui a gente gosta de usar final 3, 4, 11 para ETF e fundo imobiliário. Lá fora não usam número. Vai pegar o código do Facebook, é FB. Né? Aqui você pega o BDR de Facebook, que é como se fosse a ação do Facebook aqui no Brasil, é FBOC, né? 34 ou 33, acho que é 34. Tanto faz, ninguém negocia esse negócio aqui, meia dúzia de pessoas. Mas muda esse tipo de coisa. Agora é bem tranquilo você adaptar o que você aprendeu no curso para outros mercados. Mas, sendo absolutamente sincero, o Viver de Renda ele é pensado para o brasileiro residente no Brasil. Então, esse é aquele que realmente colhe o maior benefício. Mas muita gente já fez morando em outros países e gostou bastante. Sobretudo porque tem essa parte de mercado internacional. E por mais que você, poxa, mora na Noruega, quero investir aqui, posso? Pode. Mas o mercado americano também te dá acesso ao mundo inteiro, né? Então você pode investir na Noruega, nas empresas norueguesas, e pode investir no mercado americano também, porque afinal você quer ser dono de Apple, de Facebook, de Google, de Microsoft, Disney, Visa, Netflix, Coca-Cola, Pepsi. Praticamente as grandes empresas todas que a gente tem contato desde criança, né? McDonald's, é tudo lá, pô. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vi a Ju respondendo sobre as lives, né? Geralmente, tá, gente? Isso pode mudar, porque pode ter um feriado, alguma coisa assim. Mas as lives de fim de semana são quase sempre domingo às 9 horas da manhã. Não digo que é sempre, porque, como eu disse, isso pode mudar. E eu sei que às vezes alguém aqui vê assim, nossa, eu vou comprar o curso porque as lives são sempre domingo às 9 da manhã. Não, isso pode mudar.
Só que as lives ficam gravadas, né? Então vamos supor que em algum dia eu mude isso para sábado, 9 horas da manhã, puxo um dia. Ou adio um dia, coloco segunda, aí boto 8 da noite, né? Porque fazer segunda de manhã, pô, o pessoal tá trabalhando, é mais complicado. Mas fica gravado, então você pode ver depois. E as lives durante a semana, aí realmente não tem um horário fixo para acontecer. Geralmente, quando é uma live assim de um assunto, tipo, tá acontecendo alguma coisa que gera muito burburinho no mercado, né? Vocês querem saber o assunto. Eu marco essa live para uma parte da noite na semana e aviso ali, com algumas horas pelo menos de antecedência. E tem live simplesmente que, vamos supor que alguém fez uma pergunta, eu falo, cara, essa pergunta fica melhor respondida em um vídeo do que por texto. Então eu vou, abro uma live ali no Facebook, respondo a pergunta em 10 minutos, ela fica ali disponível. O pessoal vai lá e vê. A gente tem um sistema, a gente tem categorias que o grupo permite criar, onde você coloca lá, né, lives durante a semana, ou lives fim de semana. Então, se você quiser entrar no grupo todo final de dia para ver o que aconteceu, você vai lá, entra, você pode ver uma categoria específica ou pode clicar nas lives. Ó, o Bruno fez uma live hoje. Aí vai lá e vê o que eu falei naquela live, entenderam? A Fê perguntando, quantas horas por dia temos que nos dedicar ao curso e por quanto tempo? Então, o curso ele dura 7 semanas, né? E você tem um total de umas 50 horas. Só que não é distribuído igualmente. Como eu disse, você tem um primeiro módulo que tem umas 3 horas, né? 2 horas e pouquinho. Você tem um segundo módulo que tem 1 hora e pouco. Aí você chega no quarto módulo tem 12 horas. Então não dá para falar para você que você vai gastar 2 horas por semana. Não é isso. Você vai gastar na primeira semana umas 3 horas, na segunda semana umas 3 horas, na terceira você vai gastar umas 7 horas na semana, que é o módulo 3. Na quarta você vai gastar mais tempo, mas aí também você não precisa ver todo o módulo naquela semana, você pode ir vendo aos poucos, porque a quarta semana tem 12 horas, mas na quinta semana já volta a ter 3 horas. Aí na outra semana tem 2 horas, aí na outra tem 1 hora. Então, na média, se você for dividir as 50 horas por 7 semanas, você vai ver que você vai precisar de umas 7 horas por dia, né? 7 horas por dia, 7 horas por semana, mais ou menos. Só que não é igual. Como eu falei, se a turma toda vê o módulo 1 mais rápido, eu posso liberar o módulo 2 um pouco antes. O pessoal viu o módulo 2 mais rápido, eu libero o 3 um pouco antes. O 3 é um módulo bem grande, então adianta alguma coisinha, né? E aí o cara consegue ter um melhor planejamento quanto a isso. Mas pegue aí que na média você vai precisar de umas 7 horas na semana, sendo que nas 2 primeiras você usa 3 horas a menos e na quarta semana você vai usar essas horas a mais ali para assistir o conteúdo. Seria basicamente isso, tá? E tô vendo aqui muita pergunta repetida. A Luna tá perguntando, depois das 7 semanas não tem mais acesso? Tem, gente. O conteúdo, como eu disse, ele não tem um prazo para expirar. As 30 horas de aula gravada estão lá para você ver quando você quiser. Daqui a 5 anos você quer entrar na versão 2.0 do curso. Ela vai estar lá para você. Tá? Se eu gravar uma versão 3.0, aí essa versão é outra coisa. Mas você tem 30 horas de aula para você consultar. Bruno, não consegui ver as lives do Facebook, todas as lives. E aí, acabou o curso? Acabou? Não vejo mais? Não, as lives estão lá no grupo. Tem gente da turma 10 agora que está vendo aula que não conseguiu ver durante o curso e está assistindo live que não conseguiu assistir. Tudo está lá separado para a pessoa ver. Então, o curso você pode fazer, vamos supor que você não consiga fazer ele todo agora. Você pode fazer ele daqui a 6 meses. Você já comprou, ele é seu. A única questão é que não há esse acompanhamento em tempo real no grupo. E se você puder fazer em tempo real, é melhor, né? Logicamente é melhor. Porque, enfim, é turma, né, gente? É grupo. É igual, por exemplo, você fazer dieta sozinho ou você fazer dieta com 5 amigos seus. Aí vocês vão malhar todo dia, vocês vão lá, comem e ficam lá mostrando, tô comendo isso, não sei o quê. Então é uma motivação conjunta. Fazer em tempo real é melhor. Mas caso você não consiga, o acesso ele está lá. E aqui o Rodolfo está perguntando quantas pessoas por turma. Na última turma deu em torno de 1.750 pessoas, que é o número que eu coloco aí limite, mas não dá para garantir que vai ser esse número exato, porque eu não tenho um botão onde eu defino lá 1.750 pessoas, bateu, fechou. Tá? Então pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Né? Na turma 3, por exemplo, essas inscrições foram em 3 minutos.
Simplesmente, eu até vendia menos vagas naquela época, porque eu falei, se for mais gente eu não vou dar conta. Aí simplesmente eles ultrapassaram o número e mostraram, você dá conta. Eu falei, se eu dou conta daquilo, então agora essa é a nova métrica da turma, vai ser isso. Entenderam? Mas, e isso, né, tem até um pessoal aqui falando, isso não tem diferença, realmente não tem, gente. Se você fizer uma pergunta no grupo, ela vai ser respondida, tá? Então ela é respondida e você vai ter acesso às lives normal, tudo vai acontecer normalmente. Tá bom? E vou fechar aqui. Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Quem ficou interessado, e vejam, aqui eu dei informações que eu não dei em nenhuma outra turma. Não falava número de vagas, preço eu falava só no dia. Que mais? Sei lá, tudo que eu falei aqui agora, né? Então, isso aqui não foi uma live de marketing. Não queiram fazer isso no curso de vocês, porque vocês podem vender menos. Mas, como eu disse, eu preciso, hoje, supondo que eu venda as 1.750 vagas exato, né? Eu tenho 571 mil seguidores. Então, eu preciso, basicamente, de 0,3% de quem me segue por turma. Por isso, eu posso ser absolutamente transparente com vocês. Tá? E, para aqueles que me fizerem esse elogio sincero, realmente, quiserem fazer parte do Viver de Renda, vai valer a pena, pessoal. Então, o retorno que eu tive em outras turmas foi muito bom. Me dedico bastante a isso. Esse é o meu projeto de vida. Estamos indo para a 11ª turma, nunca fechou em mais de 24 horas, nunca tive que pagar um anúncio, o que não quer dizer que pagar um anúncio seja demérito. Se eu precisar pagar um anúncio nessa turma para chegar ao número de vagas, eu pagarei um anúncio. Mas a questão é que o maior marketing que eu tenho hoje são os alunos que fizeram turmas passadas. Pô. Então o pessoal fala tão bem do curso que tem um aluno meu, o Fernando, que era um desses de nome de casal, inclusive. Acho que o cunhado dele vai fazer, ou o primo dele já fez, não sei quantos amigos. O pessoal praticamente pega, né, depois do Viver de Renda, uma agendinha, vai batendo na porta do vizinho e mostrando, tem um minuto para a palavra do Bruno aqui, vê o curso dele, faz o curso dele. Tá bom? Então espero que vocês façam o curso aí, quem tiver interessado, porque vale a pena. E quem não puder fazer dessa vez, saiba que nós teremos outras turmas nesse ano, nos próximos anos. Viver de Renda não é um negócio que eu vou fazer durante 3 anos, ganhar alguns milhões e falar, agora parei com isso, não vou mais fazer. Pelo menos uma turma por ano a gente vai fazer. Tá? Porque eu gosto muito de fazer isso, o retorno que vocês me dão é muito bacana. Então, adoro o meu trabalho e espero fazer ele durante bastante tempo. E se você gosta do meu trabalho também, espero que você me prestigie nessa turma ou em uma próxima. É isso, pessoal. Vou finalizar aqui, essa live vai para o IGTV. Então, se você perdeu algum trecho ou quer compartilhar alguém, só mandar para essa pessoa depois. Valeu, gente. Até a próxima.